Olá família, graça e paz, abençoados, com todas as sortes de bênçãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Que vocês estejam recebendo esta palavra no Espírito e tendo a mente transformada pelo conhecimento da graça do Pai. E este é o tema, servindo a Deus no Espírito e no Evangelho. É isso mesmo, servindo a Deus no Espírito e no Evangelho. Muitas pessoas, principalmente no meio do povo da graça, entre nós, cá entre nós, muitos irmãos que já receberam esta revelação da graça, têm a seguinte ideia, o seguinte pensamento. A adoração agora é em espírito e em verdade. Eu sirvo a Deus no Espírito e sempre procura de alguma forma ocultar a responsabilidade no que tange a um comportamento, a um caráter, uma vida transformada na vida cotidiana. Ou seja, eu já ouvi, tá, abençoado? A gente não está aqui generalizando, claro, mas eu já ouvi muitas pessoas em graça usando os textos que Paulo fala, mas fora do seu contexto, do tipo, a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, agora já não conhecemos deste modo. Portanto, você não deve me julgar, porque o que eu faço na carne, isso não tem nada a ver com Deus, e isso não interfere o meu relacionamento com Deus. Querido, não interfere em relação à tua salvação eterna, tá bom? Porque a tua salvação eterna é no teu espírito. A vida eterna pertence ao espírito e não à carne. Jesus disse que a carne para nada aproveita, para nada presta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas em nenhum momento você vai ver Jesus e nenhum dos apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, pregando uma palavra e dando uma ideia de que você pode realmente viver uma vida à la vontade, a seu bel prazer, sabe? Praticando as suas paixões carnais e porque você é filho não haverá nenhum tipo de consequência. Pelo contrário, Paulo ensinava a Timóteo a fazer morrer as paixões carnais. Paulo ensinava a Timóteo a lutar contra a vontade da carne, que era bebedice, glutonaria, feitiçaria, inveja. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, a lista do combate entre a carne e o espírito que os filhos de Deus travam na sua mente e, naturalmente, isso reflete na sua vida cotidiana. Então, você não perde a salvação porque um filho de Deus bebeu, porque um filho de Deus se prostituiu. Ele não vai perder a salvação eterna, não. Agora, haverá consequências, ele irá colher pelos seus atos. Ele será responsabilizado pelos seus atos, aqui dentro de um contexto humano terreno, tá bom? Então eu falo isso porque muitas pessoas gostam de se justificar com a graça. Ah, eu sou crente da graça mesmo e você não tem nada a ver com a minha vida. Eu não tenho nada a ver com a sua vida. Mas o que é que o Evangelho da graça nos ensina em relação a isso? Ah, é porque Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, uma vez que eu entendo que a minha adoração é em espírito e em verdade, então pouco importa o que eu venha fazer na carne. É por isso que nós estamos vendo aí algumas mensagens totalmente deturpadas, onde, não, o filho de Deus ele pode estuprar, pode matar, ele pode viver na criminalidade, porque afinal de contas é porque é na carne, e chega a um extremo de dizerem que é porque Deus quer que eles vivam daquela forma. É porque Deus não deu uma consciência a cada filho, né, abençoado? Deus nos deu uma consciência, afinal de contas, nós é que pregamos que o culto é racional. Se o culto ao eterno, se a adoração é ao eterno, se o louvor ao eterno é racional, eu entendo o que eu estou fazendo, porque na hora de praticar as orgias, as obras carnais, aí eu já perco a minha racionalidade e já digo que, afinal de contas, Deus não se preocupa com isso, porque a minha adoração a Ele é em espírito. Como assim? Como é que eu adoro a Deus em espírito
Mas eu uso este corpo, que é o templo, não que Deus habite no meu corpo carne, mas eu uso este corpo, que é onde o Espírito do Eterno é um só com o meu espírito, ou o meu espírito é um só com o do Eterno, para viver na licenciosidade, na libertinagem, usando versículos fora de texto, fora do seu contexto, para dizer que Deus, que a ninguém conheçamos segundo a carne. Eu já expliquei em várias mensagens que aquele texto está dentro de um contexto. Não conhecer segundo a carne é não conhecer segundo o ponto de vista da lei para justificação por obras, tá bom? Mas sim é olhar do ponto de vista do Espírito, ou seja, justificados pelo ministério do Espírito, pela graça de Deus, pela fé mediante o sacrifício de Cristo e não pelas obras meritórias. Não tem nada a ver de você ver o irmão Elcio, um exemplo, fumando, se prostituindo, enganando, e você dizer assim: uau, esse irmão é um exímio pregador da graça, ele é um excelente pregador. Aí o outro diz assim: não, mas ele estava lá na porta do bar enchendo a cara, falando pornografia. Aí você vem defender em graça: não, irmão, não julgue irmão Elcio, não, ele é um pregador da graça, ele adora a Deus em espírito. O que ele está fazendo na porta do bar, usando droga, se prostituindo, BBB, pouco importa. Nós não devemos olhar para ele segundo a carne. Quem disse que é assim? Qual respaldo bíblico você tem para dizer que é assim? Já sei. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. A ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, já não conhecemos deste modo. Ô, meu irmão, vai interpretar esse texto em graça? Que ali é não conhecer segundo o ponto de vista da lei? Não tem nada a ver de você não poder olhar o outro. Não estou falando para julgar, para condenar, que nós não somos juiz, tá, abençoado? Mas naturalmente você vai ver o que é certo e o que é errado dentro do padrão do Evangelho. Naturalmente você conhecendo as Escrituras, o Evangelho, você vai ver o que é aprovável, louvável diante de Deus e o que não é. Mas muitos gostam de usar texto fora de contexto para se cobrirem, e isso em graça. Chega, a hipocrisia já bastava no sistema religioso, abençoado. Eu não estou dizendo, preste muita atenção, não distorça minha fala. Nós estamos sujeitos aos erros e às falhas. Eu não estou dando uma aqui de santarrão com a orelha na cabeça, dizendo que somos infalíveis, que não erramos. Não é isso. Eu estou falando de uma conscientização. Eu preciso entender que o Evangelho é educador, o Evangelho é transformador. Não existe Evangelho da graça sem mudança de caráter, sem transformação e renovação de mente. E a renovação de mente que Paulo falava em Romanos capítulo 12 era justamente para não tomar a forma do mundo, não tomar, não andar no mesmo ritmo, no mesmo sistema do mundo, nesse sentido de prática, de coisas que não agradavam ao Senhor, porque a mente foi renovada e o culto, a adoração passou a ser racional. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, com a consciência das minhas fragilidades, mas não usando também da liberdade que eu tenho em Cristo para dar ocasião à carne. Gálatas 5,13. Irmãos, foste chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Então, o tema é servindo a Deus em espírito no Evangelho. Não tem como eu servir a Deus em espírito sem obedecer o Evangelho. Porque é o Evangelho que me ensina a servir a Deus em espírito. É o Evangelho que revela como servir a Deus em espírito. É o Evangelho que transforma minha mente, renova minha mente para que eu venha servir a Deus em espírito. Não é o contrário. Não é eu que sirvo a Deus em espírito e pouco importa o que o Evangelho diz. Como um abençoado aí que se diz conhecer a graça de Deus, ele disse: problema de Paulo, se Paulo disse que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Para mim, tudo convém. Então, alguns gracistas estão com essas ideias na mente. Eu sirvo a Deus em espírito, eu sou salvo no espírito, eu sou abençoado no espírito. Então, na carne, você não tem direito de olhar para mim, sabe? E dizer que eu estou certo e que eu estou errado, porque eu sou um espírito perfeito e não importa para Deus e muito menos para você o que eu faço na minha vida, na minha carne, na minha humanidade. Ah, é?
Se fosse assim era fácil, né, abençoado? Vai pegar o que é dos outros para tu ver que não vai ser punido. Vai trair seu esposo, sua esposa, enganar, comprar e não pagar, sabe? Para ver as consequências que você vai ter. Então, queira quer não, todos nós, sabe? Passamos por esse processo de sermos julgados pelo próximo. Como disse o escritor aos Hebreus, estamos rodeados de nuvens de testemunha, todos estão de olho. Sabe, abençoado, o sistema está olhando para você, para mim, para nós e dizendo, cadê esse povo que diz que não vai para o templo? Cadê esse povo que diz que adoração é em espírito? Cadê esse povo que não dá dízimo? Cadê esse povo que não sobe monte? Cadê esse povo que diz que está liberto? Como é que eles andam? O que é que eles praticam? Aí quando olha, vê uma vergonha no meio de muitos que se dizem estar em graça. Por quê? Não porque eu adoro a Deus em espírito e verdade, mas é no Evangelho. Porque não tem como adorar a Deus em espírito e verdade se não for no Evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo disse em Romanos, capítulo 1, versículo 9. Porque Deus aqui eu sirvo no meu espírito. Olha que interessante. Paulo servia a Deus no espírito, né? Mas quem saía para pregar o Evangelho? Era o espírito de Paulo? Ou Paulo com espírito? Ou Paulo em espírito? Porque Deus aqui eu sirvo no meu espírito. Então quem saía e era apedrejado, quem saía e sofria naufrágio, quem descia pelo muro no cesto, hein? Quem foi decapitado em Roma? Foi o espírito de Paulo? Não. Foi o apóstolo Paulo, o homem. Por quê? Ele poderia dizer, não, eu sirvo a Deus no meu espírito, então eu não vou me expor. Quem foi que disse em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, eu esmurro a minha carne, a minha natureza, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado? Foi o espírito de Paulo perfeito, abençoado, salvo? Ou o próprio Paulo com a sua natureza humana, falha, fraca, mas que lutava contra as suas paixões para dar bom testemunho e edificar a igreja? Viu aí? Viu, abençoados? Que não tem como você isentar uma coisa da outra, você separar uma coisa da outra. Nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, com a nossa consciência, com nossa mente, nosso culto racional, mas nós entendemos também das nossas responsabilidades e de um testemunho de pessoas que foram realmente lavados por esta palavra. Tito, capítulo 2, 11 e 12, o apóstolo Paulo falando lá para Tito. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos a renunciar às paixões e às concupiscências deste mundo, deste presente século. Então não existe dizer que adoramos a Deus em espírito e em verdade, porque eu estou na graça e eu uso este que é o templo do Espírito para viver uma vida na devassidão e vou me cobrir com o versículo solto dizendo que afinal de contas eu estou perfeito diante de Deus. Você não vai perder, sabe, a salvação eterna, você não vai deixar de ser filho. Mas não está dizendo também que Deus aprova a nossa conduta. E outra coisa, desde o antigo pacto, ou na graça, ou na plenitude da graça, o que você queira falar no reino, você vai ver sempre as instruções de Deus acerca do seu povo. Deus não vos chamou para prostituição, Deus vos chamou para santificação. Apresentai-vos a Deus como obreiro aprovado, e Paulo dá uma lista, que todo aquele que de fato ele milita a boa milícia, ele de tudo se abstém. Uns para conquistar uma coroa corruptível, mas nós uma coroa incorruptível. E Paulo dá a lista de situações, de paixões, de coisas que o ser humano pratica, que uma vez que a sua mente está no eterno, pensando nas coisas do alto, você deve naturalmente controlar esses impulsos carnais. E aí? Viu aí? Então, adorar a Deus em espírito e verdade, porque Deus aqui eu sirvo no meu espírito, vírgula, e no evangelho de seu filho me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então Paulo servia a Deus no espírito, ele disse no meu espírito, e no evangelho. Então o evangelho é um modelo, é a escola, é o aprendizado que você tem para servir a Deus no teu espírito.
Não tem como eu servir a Deus no meu espírito. Não, este corpo, este tabernáculo, esse instrumento, Deus vai usar uma vez que a minha mente, o meu espírito está voltado para as coisas de Deus, para que por meio deste veículo aqui na terra, eu esteja agradando a Deus, servindo a Deus em espírito, com a mente pura, com a consciência tranquila, mas é por meio deste tabernáculo que eu vou exercer o serviço que não é para Deus, mas é para o próximo, é em prol da edificação dos irmãos, em prol da edificação da igreja, ou seja, nós iremos andar como luz, como sal, como disse Jesus. Ou eu estou errado? Ah, irmão Elcio, você está errado, você se equivocou, você não entendeu a graça. Sério? Ou você não quer entender a graça? Ou você acha que graça é porta larga, é licenciosidade, é libertinagem? Para esses que pensam desta forma, não querem conta com o evangelho da graça, porque saíram do sistema, tinham medo, não serviam a Deus. Não serviam a Deus. Estavam no sistema, com medo do diabo, com medo de Deus, querendo ficar rico, dando dízimo, dando oferta, porque estava lá por interesse. Conheceram a palavra da graça e agora usam a graça de Deus para andar nas paixões carnais. E se cobrem nesta graça, e quando vê alguém pregando a palavra da graça de Deus, sabe, com responsabilidade, e não só sou eu, tem muitos outros aí acabam nos chamando de religiosos. Ah, o irmão Elcio está parecendo um pregador do sistema, falando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que andar assim, tem que andar assado. Eu não estou falando nada, não estou mandando nada. Eu estou tendo minha consciência mediante o evangelho e estou transmitindo. Quem quiser receber, receba. Quem não quiser receber, paciência e viva a sua gracinha aí, que não é a graça de Deus. Não estou dizendo que você tem que pagar preço, não estou dizendo que você tem que me ovacionar como pregador, não estou dizendo que você tem que me chamar de líder, não estou dizendo que você tem que sacrificar, não estou dizendo que você tem que estar em um templo de 4 paredes porque Deus está lá, porque Deus não está. Não estou dizendo nada disso, não estou falando nada de sistema religioso legalista. Eu estou falando daquilo que o evangelho diz. O chamado de Deus é a nossa santificação. Eu sirvo a Deus no meu espírito, mas eu entendo no evangelho, pelo evangelho, que não é para eu viver de qualquer forma. Porque, escute aqui, vou falar, porque ficou muito fácil para muitas pessoas se cobrirem com o evangelho da graça, estão traindo suas esposas, traindo seus maridos, sabe, enchendo a cara de cachaça, vivendo uma vida na devassidão, sob a justificativa de que estão totalmente perfeitos. Perfeitos pretendem, se esforçam para andar como aqueles que foram realmente perfeitos. Eu não estou falando de alguém que tem uma debilidade, uma fraqueza, que não consegue, que se esforça, sabe? Que aquilo se tornou, digamos assim, um problema sério que precisa ser tratado. Eu estou falando, meus amados, de licenciosidade. Eu tive um irmão que ele dizia assim, isso lá no sistema. Ele dizia, irmão Elcio, eu fui batizado nas águas fumando. No sistema religioso, ele dizia para mim, um senhor, um coroa, ele dizia, eu fui batizado nas águas fumando. Eu fiz uma pergunta para ele, na brincadeira, obviamente, eu disse, meu irmão, e o cigarro não apagou? Aí ele disse, rapaz, você brinca, né? Eu disse, não, o cigarro não apagou, o senhor foi batizado nas águas fumando? Ele disse para mim, não, meu irmão, é porque eu já estava quase 10 anos na igreja, na religião. Mas eu não consegui me libertar do vício do cigarro. Porque aquilo já era um vício, era uma doença. Ele precisava, de fato, de um tratamento, de uma cura naquela área, de uma libertação, de uma dependência química. Aí tudo bem, nós entendemos. Porque é algo que é mais forte do que a pessoa, que está ali dominando a pessoa. Então, naturalmente, no meio do povo da graça, existe alguém que tem ali uma deficiência, que tem uma dificuldade para vencer uma situação e luta contra aquilo, querem vencer aquilo, mas não tem tido força em si mesmo. Aí é compreensível. Mas outra coisa é alguém olhar para o evangelho da graça, olhar aqui para a mensagem e zombar desta palavra e dizer que nada, meu irmão, qual é, meu irmão? Eu saí do sistema religioso, eu sou livre. Eu faço o que eu quero da minha vida e não estou nem aí, minha consciência nem dói. Então não tem consciência. Então não vive como filho de Deus. Entendeu, abençoado? É disso que eu estou falando. Não estou dizendo, então você é o perfeitão, você é o honesto, você é o justo, você... Meu irmão, qual é o bem que há na carne?
Quem é que não está sujeito a erros e falhas? Todos nós. Agora, uma coisa maravilhosa, e foi isso que Jesus disse para aquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Sabe o que é adorar a Deus em espírito e em verdade? É você conhecer o ministério do Espírito e adorar a Deus com verdade. Senhor, eu tenho tido dificuldade aqui, Senhor, eu quero de fato me libertar desse sintoma, dessa paixão carnal, dessa inflamação, desse meu ego. Entendeu, abençoado? Quantas vezes nas minhas orações eu sempre peço a Deus: eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um esposo melhor, eu quero ser um amigo melhor, eu quero ser um irmão melhor, porque são coisas, abençoados, que agradam ao Eterno, e naturalmente, uma vez que você pratica estas coisas, você viverá feliz. Agora, se você se enche do seu eu, eu conheço a palavra da graça, e pra mim tanto faz como tanto fez. Aí vem a arrogância, vem a prepotência, sabe, a soberba. Pra que isso? Tô em graça. Tô nisso, tô naquilo. Não existe, abençoados. Que sejamos verdadeiramente luz, que andemos como filhos de Deus. E a gente vê briga por tudo, briga por futebol, briga por política, briga por aquilo, briga... Pra quê? A vida é tão curta, a vida é tão bela, quando de fato aproveitamos. Então deixa essa reflexão aqui para os amados. Servir a Deus em espírito é no Evangelho. E o Evangelho vai te conduzir a servir a Deus em espírito. Vai te trazer uma consciência pura e vai nos ensinar. Vou ler mais uma vez. Romanos 1,9. Porque Deus, aqui eu sirvo no meu espírito e no Evangelho de seu Filho. Servir a Deus no espírito é mediante o Evangelho. Não tem como servir a Deus no Espírito se não for por meio do Evangelho. E o Evangelho nos ensina a deixar essas paixões carnais, essas inclinações. Fazer morrer a natureza carnal. Você que mentia, não minta mais. Não é isso que o apóstolo Paulo ensinou nas suas epístolas? Ou Paulo pregou libertinagem, licenciosidade. Quando Paulo dizia não deixe lugar ao diabo, lá em Efésios 4, 27... Olha a lista anterior, olha o contexto, o que era que Paulo estava falando. Para não dizer que é Elcio que está pegando no pé, porque Elcio está exigindo o temor de Deus. Queridos, eu falo sempre para os irmãos que se reúnem aqui conosco, aqueles que se reúnem ainda conosco na MGV. Evangelho da graça de Deus não é libertinagem, não é porta larga. Não é brincadeira. O poder de Deus que nós opera traz uma conscientização de que evangelho é responsabilidade. Sabe? Não é... Não, abençoados. Mas tem gente que perde o temor, perdeu o medo do sistema religioso por causa da opressão, mas também agora perderam o temor de Deus. Tipo assim, no sistema religioso não subornava ninguém porque tinha medo. Medo de Deus, medo do diabo. Aí chegou na graça, quer subornar, quer manipular, quer... Meus irmãos, cadê a consciência? Pra que isso? Não, mas porque agora não é pecado. O quê? E por que não é pecado? Você pode fazer isso achando que está vivendo o Evangelho da Graça? É porque no sistema religioso eu não falava pornografia não, porque o diabo, né? Mas na graça não. Na graça o que é que tem a falar? O que é que tem? O que é que tem? Que isso, abençoado? Como tem um abençoado numa rede social aí. Que isso, varão? Aí não, varão. Vai se converter, varão. Meus irmãos, eu brinco. Às vezes algumas pessoas acham que eu extrapolo porque eu faço chacota do sistema religioso, não dos irmãos. Sabe? Mas eu não perco, eu não posso perder o temor de Deus, do Evangelho. Nós não podemos perder a essência. O amor a Deus, o temor devido a Ele. Uma coisa é nós brincarmos entre amigos, discutirmos tal. Outra coisa é você pegar esta graça maravilhosa que Cristo te revelou e anular. Paulo disse, eu não anulo a graça de Deus. Claro, dentro do contexto falando da justificação pela lei que os homens queriam e Pedro estava impondo.
Mas eu não posso anular a graça de Deus. Eu passei 18 anos no sistema religioso. Com medo de errar. Sempre errei. Falhava. Não é que eu vivia em pecado, de prostituição, de adultério, BBB. Não era isso. Mas com medo de errar no sistema, eu procurava ser uma pessoa que comprava e pagava, respeitosa, zelosa de Deus mesmo sem entendimento. Eu procurava ser uma pessoa justa. Aí eu cheguei na graça. Tô livre da justiça, tô livre da prostituição, tô livre disso, então agora, tô livre do medo do diabo, então agora eu vou viver a vida que eu queria viver, que eu vivia antes da religiosidade. Mas quando eu cheguei na religiosidade, eu fui impedido de viver. Mas agora que eu estou na graça, eu vou viver toda a podridão carnal que eu vivi antes do sistema. Uau! Bela evolução, bela transformação, belo entendimento, bela salvação na mente pela graça. Me poupe. Que é isso, varão? Romanos capítulo 9, versículo... Romanos, deixa eu ver. Romanos, carta aos Romanos, capítulo 9. Deixa eu ver se é o versículo primeiro aqui. Deixa eu ver. E Romanos capítulo 9. Versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Qual o testemunho que a tua consciência tem dado? De que é tudo normal? De que está tudo liberado? De que a graça é uma porta larga? Que consciência é essa? No Espírito Santo que não é. Pode ser uma consciência sua, carnal, pessoal. Não tem nada a ver com a consciência do Espírito. A consciência dá testemunho diante de Deus. Pelo Espírito. Porque servir a Deus em Espírito é por meio do Evangelho. Tá bom? Desculpe se eu fui muito rude, mas eu estou sendo sincero. É assim que eu vejo o Evangelho. É assim que eu transmito o Evangelho. Se você crê, recebe graça e paz e deixa teu like. Se você não crê, não recebe, continue aí me chamando de até religioso em graça, mas eu não abro mão do compromisso, do comprometimento, da responsabilidade que todos nós, como filhos de Deus, devemos ter uma vez que os nossos olhos foram iluminados. Mas para aqueles que querem viver na licenciosidade, na carnalidade, paciência. Ah, mas como é triste. Quantas mulheres, quantos homens eu vi aí pregando o evangelho da graça, sabe, ministrando com autoridade. E agora, meu irmão, chutaram mesmo o pau da barraca, como diz o ditado, estão dando um péssimo testemunho, sabe? Pousando seminus para mostrar que são livres em Cristo, mas estão agora usando dessa liberdade para estar dando ocasião à carne e usando a sua boca, que deveria sair uma espada afiada de 2 gumes para edificar os corações, para estar promovendo brigas, contendas, xingamentos, pornografias e dizendo que está em graça, está em Cristo. Paciência, graça e paz, graça eterna.